Ministrando aqui nessa noite, né, para a glória de Deus, Ele sabe todas as coisas. E a palavra que o Senhor, né, essa noite eu estava lendo sobre Apocalipse. Então vamos estar ministrando sobre Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Amém. Vamos ler, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui, né, louvando a Deus, servindo ao Senhor. Muito bom estar na casa de Deus. Mais um dia, né? Porque Ele tem nos guardado, nos abençoado. E eu creio que Ele vai falar comigo e com você nessa noite. Então diz assim, todo achou? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, né? A saudação confirmou, né? Tudo que vai ser ministrado aqui, eu creio que Deus vai falar conosco. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, tudo é teu, tudo é para ti, Senhor. Eu não tenho nada, Pai, de mim para edificar a vida dos irmãos, Senhor. Pai, eu preciso de Ti, eles também precisam, Senhor. Nós não viemos aqui para uma convenção social, nós viemos aqui porque aqui é a Tua casa, aqui é a casa de oração, aqui é a casa de pão, Senhor, aqui é a casa do milagre, é a casa de bênção, é onde o Senhor habita, meu Pai. Por isso Deus fala através, meu Senhor, na minha boca nessa noite, que eu seja um instrumento, uma ferramenta, que tudo venha do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor coloque as palavras na minha boca, meu Pai, e que nós saiamos daqui edificados, meu Pai, porque nós precisamos ouvir Tua voz, nós precisamos testificar, Pai, aquilo que Tu tens para a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, saber que o Senhor está conosco e não nos abandona. Deus, em nome de Jesus, cuida do Teu povo, cada família aqui apresentada, representada, Pai. Deus, vai nos cobrindo com Teu sangue, nos guardando, fazendo aquilo que Te apraz. Joga por terra o roubador da semente, joga por terra toda a barreira, tudo aquilo que vem para impedir a Tua obra, tudo aquilo que vem para frustrar os Seus projetos, Senhor. Como foi falado aqui, nós estamos debaixo da Tua graça, nós somos Teus e Tu és nosso, Pai, e nós cremos, meu Pai amado, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós cremos que maior é o Senhor que está conosco, Senhor. Por isso, Deus, abençoa tudo nesse lugar, que seja tudo o Senhor, que não seja nada eu, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, fica conosco, acampa os Seus anjos aqui nesse lugar, meu Pai. Guerreia, Senhor, as guerras do Teu povo, guerreia as nossas guerras, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, crendo na vitória e agradecendo, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Se não for o Senhor, meu Deus, Jesus, se não for o Senhor com cada vida aqui, Pai, nem de pé nós estaríamos, Senhor. Mas é a Tua mão, Pai, é a Tua graça, Pai, é a Tua misericórdia, é a Tua bondade, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E essa mensagem é tremenda, irmãos. Igreja de Esmirna, das 7 igrejas, ela foi uma das 2 que foram aprovadas, né? Filadélfia e Esmirna. As outras 5 igrejas foram reprovadas por Deus. E isso me faz entender, irmãos, que muitos estão servindo a Deus de qualquer jeito. Muitos servem a Deus, né? Da maneira que acha melhor, da maneira que acredita. E Deus, irmãos, procurando os verdadeiros adoradores. E Deus procurando aqueles que estejam na brecha. E Deus procurando aqueles que querem, né, fazer o melhor, independente de como vai ser esse melhor, irmãos. Não é fácil, sabe? Às vezes a gente prega, parece assim, é tão fácil falar. Não é, irmãos. É difícil, é uma luta. Porque a gente luta contra
fisicamente. Se fosse contra a carne, por exemplo, uma pessoa lutando com a outra, você vê o seu inimigo ali, você conhece, mas a gente luta contra um inimigo que, mais ou menos invisível. A gente não sabe, é seta para todo lado, flecha lançada para todo lado, e a gente fica, com o escudo da fé, pedindo a Deus, me guarda, com o capacete da salvação, falando, Deus, protege a minha mente, e a gente vai, com as botas do evangelho, falando, Senhor, que eu seja instrumento em qualquer momento, e a gente vai, irmãos, com a espada do Espírito, sabendo receber a palavra, mas também, lutar contra o inimigo, irmãos. Mas fácil não é. E muitas pessoas no meio do caminho elas desistem, no meio do caminho elas esfriam. A gente vai ver aqui, eu não vou falar sobre isso, mas se a gente fosse estudar ou ler ou ministrar sobre todas as igrejas, a gente vai ver que tem igreja que ela não era ruim, mas ela era fria. Ela era morna, na verdade. A gente vai ver igreja que não era ruim, mas a igreja deixou o primeiro amor. Irmão, se a gente não for fervoroso no Espírito, como diz a palavra, não serve para Deus. Porque Deus, Ele não deu, irmãos, um pedacinho para nós. Ele deu o sangue todo, completo, a vida, aleluia. Jesus entregou por inteiro, por completo. Então Deus, Ele também quer eu e você por completo. Não é fácil, muitas vezes, irmãos, porque a gente luta e às vezes Deus permite que a gente não veja tantas coisas. Porque eu creio que se a gente visse tudo que vem contra nós, ia ser bem pior. Tem coisas que Deus nem permite a gente nem saber. Tem guerras que são guerreadas no reino do Espírito, que a gente até sente no corpo. A gente vai levando as marcas de Cristo, mas Deus não deixa a gente ver a dimensão dessa guerra que foi. Tem horas que eu vou orar lá em casa que eu falo, Deus, que negócio é esse? Porque tem dias que está leve, está um negócio fluindo, tem dias que parece que tem um peso, e aí o Senhor já coloca a gente de pé, pelo menos eu sou assim. Ao invés de ficar prostrado, e começa a guerrear com a mão ali, profetizando, falando, e guerreando, e marchando na casa, e Senhor, teu sangue tem poder, tua palavra que vai se cumprir, lá vai, porque a luta está grande, mas Deus não deixa a gente ver a dimensão dessa luta. Porque até às vezes Ele permite, mas não é sempre. Porque se toda vez que você tiver luta, você conseguir enxergar no reino do Espírito como está a batalha, eu acho que você nem eu, talvez não aguentasse, irmãos. Por isso que Deus que peleja por nós, a Bíblia diz, a peleja não é vossa, mas o Senhor pelejará por vós, a gente tem que se calar. Mas quando fala se calar, não é dobrar os braços, cruzar e ficar parado, não, irmãos, é se calar, de ficar discutindo com alguém. Olha, a gente vai aprendendo com os anos, sabia? Quando Deus nos chama, a gente, todo mundo é assim. Nós somos cheios, somos afoitos, a gente não sabe direito como usar as armas que Deus nos deu. Mas aí os anos vão passando, as experiências, por isso que é importante a experiência. Às vezes a gente não quer ter, porque a experiência dói, ela causa marcas, ela deixa cicatrizes. Mas a experiência é boa, porque nos ensina a lidar lá na frente com outras coisas de uma maneira melhor. De uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais como a maneira de Deus, não como a nossa. Porque no início a gente não sabe fazer isso, e todos nós somos assim. E irmãos, entenda que essa igreja, Jesus, Ele estava olhando para aquela igreja e Ele falando, olha, uma coisa que eu acho lindo, primeiro Ele se revela. Ele se revela, olha, Ele fala com o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja, irmãos? O anjo da igreja é o líder, é o pastor. Deus tem que falar com o pastor tem que ter intimidade, tem que ter comunhão, porque senão como é que vai ouvir Deus? Eu estou falando em geral, E quando a gente, irmãos, Deus Ele fala com o anjo, e às vezes eu vejo igrejas e servos de Deus que querem ir até contra, mas Deus não falou isso, Deus falou outra coisa comigo. Não, irmãos, a palavra diz que Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus, que não deixa a gente confundido. Ele não tem como falar uma coisa com o líder e uma coisa com o povo, a não ser que o líder esteja fora da posição. Aí sim, lógico, óbvio, acontece. Mas de uma maneira geral, irmãos, ao anjo da igreja escreve. Então Deus fala, Deus dá direção, Deus dá a palavra, Deus dá a sabedoria, Deus dá o tato para a pessoa lidar, cuidar, guerrear. E aí, irmãos, olha, Ele falou, isso diz o primeiro e o último. Eu fui morto e vivo, irmãos. Oh, aleluia, Jesus Ele foi morto. E quando o diabo olhava ali, Jesus naquela cruz, ele pensava, cansa
dia não tem sido fácil. Muitas pessoas têm partido, muitas pessoas têm desanimado, muitas pessoas têm caído, têm se prostrado. Mas, irmãos, por causa da misericórdia, somente a gente está de pé aqui, irmãos. Eu não sou melhor, você também não é. Muito pelo contrário, a gente é cheio de falha. A gente olha para nós mesmos e fala: Deus, que o Senhor vê em nós. Mas Ele, amados, tem guardado. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele tem cumprido essa palavra do Salmo 23 na minha e na sua vida. Por isso nós estamos aqui, de pé, na presença dEle, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas tribulações, com as nossas incertezas. E Ele fala isso, Ele se revela, Ele fala quem Ele é. Sabe quando Jesus fala quem Ele é, irmãos? Ele está querendo lembrar: olha, fala para eles que eu fui morto, mas eu vivo. Lembra lá, igreja, que eu sou o primeiro e o último. Lembra lá, igreja, que eu tenho a chave na minha mão. Quando Jesus quer se revelar, Ele quer lembrar a gente que Ele que tem o poder. Está passando luta, tribulação, está difícil, mas quem está no controle é Ele. Então Ele se revela primeiro, depois Ele fala. Porque se não fosse Deus, irmãos, é verdade, tem horas que eu falo: Senhor, tem momentos que a gente faz isso: Deus, se não fosse o Senhor nesse negócio, guardando nosso coração, eu não cuidaria. Então Ele vai fazendo assim, antes de fazer promessa, antes de falar dos nossos problemas, porque as pessoas são assim, né, irmãos? Elas já chegam na gente descascando nosso defeito. Mas Deus, Ele também fala os nossos defeitos, porque é importante Jesus falar pra gente onde a gente está errando. É importante. Eu não sei se você já pediu isso para Deus, mas eu peço direto: Deus, aonde eu estou desagradando, Senhor? Aonde eu estou atrapalhando a nossa comunhão? Porque tem horas, irmãos, até com a direção que a gente vai querendo tomar, por alguma coisa boba, a gente pode estar atrapalhando e frustrando os planos de Deus. Eu fico vendo Abraão, irmãos, ali, né, com Sara, rapidinho, que me trouxe a lembrança. Eu nem ia falar disso. Mas quando eu falo da gente, às vezes, sem querer, e ao mesmo tempo querendo, assim, ajudar Deus, a gente atrapalha os planos. Quando a gente vê Sara com Abraão, Sara entregando Agar e Abraão aceitando, deitando com Agar e tendo Ismael, só para resumir, porque você conhece, eu não vou. A gente vê o quê? Não era maldade, era desespero da alma, era falta de fé também, sim. Era medo das coisas que Deus falou não acontecer. Porque tem horas que Deus fala uma coisa, vai demorar algo, e demora anos para aquilo acontecer, irmãos. Por quê? Porque Ele tem o controle, Ele sabe o quando. Ele está provando meu caráter, o seu, a nossa fé, testando, né? Provando. Mas não é igual o inimigo que vem fazendo tentação para você cair, não. Ele está provando para a gente ser fortalecido, para a gente ser capacitado, para a gente ter o que eu disse aqui, experiência. E aí Deus vai provando, e Sara não aguentou e falou: Abraão, eu preciso que você se deite com Agar para a gente ter um filho da mulher, da minha serva. E aí Abraão, não quero, resistiu. Eu creio, porque ele é o pai da fé, então eu creio que ele tinha muita fé, mas ele deitou com ela, ele podia ter negado, né? Eu sempre falo que o povo gosta de botar a culpa na mulher. A Eva que comeu o fruto. Mas se Adão não quisesse, ele falava: Eva, o problema é seu, eu não vou comer porque Deus falou comigo. Não é assim? Se um cai no buraco, o outro tem que cair também, irmãos? Não, a salvação é individual. Mas enfim, é assim, né? E aí Sara foi a mesma coisa: Sara, Abraão, deita com Agar. E Abraão, não vou, mas no final ele deitou. Ou seja, para a minha cabeça, ela não teve fé, e naquele momento também ele titubeou. Porque ele podia ter dito: não, Agar, Sara, não vou fazer isso. Eu creio e eu vou crer até o fim. Te amo, você é a mulher da minha vida. Mas isso aí já é demais. Não é tudo que pedem para você que você precisa fazer, não, irmãos. Então rapidinho, eu só fugi aqui, foi o Espírito Santo mesmo, porque eu não ia falar sobre Abraão, nem passou pela minha mente, né? Quando eu estava lendo, estudando, meditando essa noite sobre essa mensagem. Mas entenda uma coisa: quando eu disse aqui, aí foi aí que Deus me lembrou Abraão, quando eu disse que às vezes até sem querer, sem maldade, a gente tenta vou ajudar Deus, mas esse ajudar Deus, a gente atrasa as coisas que Deus tem na nossa vida. Não é de maldade, tipo assim: não quero fazer isso porque eu sou péssimo, não. Não, é porque você quer dar um jeitinho. E esse jeitinho atrapalha as coisas que Deus tem. Então, irmãos, o Senhor, quando Ele se revela, voltando aqui, Ele se revela para a gente entender que não precisa de jeitinho.
jeitinho na presença de Deus. Ele dá todo jeito. Ele coloca tudo no lugar. Ele inclina. Eu tenho mania de falar isso. Pode ver em lives que eu gravo, na rádio lá quando eu estou ministrando. Eu sempre falo isso porque isso está no meu coração também, além de estar na palavra. Que Deus, a Bíblia diz, o coração do rei está na mão de Deus. Então ele inclina corações quando ele quer para nós. Às vezes corações se fecham, corações se abrem. E tudo isso eu vejo que é Deus. Não tem horas que aparecem umas pessoas na sua vida que você fala, nossa, Deus abriu assim algumas pessoas para alguma coisa específica. Só pode ser Deus. São pessoas que são inclinadas e de repente outras se fecham. Então eu creio muito nessa mensagem que está escrito lá. Então Deus, ele se revela e aí ele fala uma coisa que eu acho linda, que ele fala com todas as cartas. Eu sei as suas obras. Eu acho maravilhoso quando Deus fala isso. Sabe por quê? Porque mostra para mim e para você que Deus acompanha tudo o que nós fazemos. E aqui a gente tem uma prova que não é só as suas obras assim, de trabalhar para mim, mas também o seu sofrimento, também a sua dor, também a sua dificuldade, tudo ele conhece. Quando ele fala, eu sei, quando você fala assim, eu sei sobre, vamos supor, um assunto, significa que você conhece aquele assunto. Então quando Deus fala, eu sei as suas obras para as igrejas, ele fala, eu conheço você. Meu Deus, eu conheço você, o Senhor te conhece. É pelo nome que ele te chama, ele não usa apelido não, ele te chama pelo nome. Antes que você estivesse aqui no ventre da mãe, ele já criou, ele já te chamou, ele já tinha um propósito, ele te escolheu, você é separado, ungido do Senhor. Eu sei, eu te conheço. E ele falou para essa igreja de Esmirna, a tribulação é luta, irmãos. Sabe quando você está ali, é tribulação. Olha, imagina um barco ali com os discípulos, aquela tribulação, passando aquela luta ali, aqueles ventos fortes, aquelas ondas enormes, era uma tribulação para a vida deles. Olha, Jesus falando para Esmirna, eu sei essa tribulação, conheço ela, conheço o que você está passando. Irmão, rapidinho, Esmirna era uma igreja, uma cidade, né? Porque a igreja, eram as igrejas que ficavam nas cidades, né? E a cidade de Esmirna, ela ficava perto da cidade de Éfeso, que foi a igreja que o Senhor falou, olha, você é uma bênção, mas eu tenho uma coisa contra você. Éfeso era uma igreja quase aprovada, quase. Mas o Senhor falou, tem uma coisa que está me desagradando muito. Você esqueceu o primeiro amor. Então, entendeu? As mínimas coisas o Senhor vê a gente. E quando está falhando, o que eu estava dizendo no início aqui da mensagem, Deus não já chega logo dando tapa e falando, não, ele vem com amor. Jesus, ele pregava com amor, a não ser com os fariseus que não tinha jeito mesmo, né? E aí ele falava, raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado, né? Ele detonava lá, tipo assim, na maneira de falar. Mas quando era um servo dele, com falhas, com limitações, mas que amava ele como você e eu, ele fala com amor. Sabe por quê? Porque ele quer que aquela ferida seja aberta, ele quer que aquela ferida seja sarada, né? E cicatrizada. Ele não quer ferir para te matar, para te destruir. Ele abre a ferida para a gente, ser tratado, passar o remedinho certo, que é a mensagem certa, depois ele fecha a ferida. Ele mesmo sara a nossa ferida. Amém. Então eu conheço a sua tribulação, a pobreza, né? A luta, dificuldade, limitação. Mas você é rico. Sabe por quê, irmãos? Melhor é ter a presença de Deus do que qualquer coisa. Por isso que o Senhor fala, busca o reino de Deus, sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Tem pessoas que elas estão colocando sua confiança nos homens, colocando sua confiança na riqueza, colocando sua confiança no status. Irmãos, essas coisas elas vêm e são bênçãos, mas elas passam. E aí quando ela passar, você vai ficar como? Imagina se o seu braço, imagina se eu, né? Você falasse, não, essa pessoa aqui é meu braço direito. Não que você não possa falar isso, mas tipo assim, só tem aquilo ali, tal, e no dia que aquilo falhar. Então é nesse sentido que Jesus fala. Ou emprego. Meu emprego é tudo que eu tenho. Não tenho tempo de igreja, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. E o dia que o emprego falhar, você vai fazer o quê? Então por isso que o Senhor fala, coloca confiança nele.
Sempre nele. As outras coisas são bênção, mas a confiança tem que ser nele. E ele fala: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Porque sabe o que? Quando ele falou isso aqui, irmãos, que se dizem judeus e não são, ele estava se referindo a judeus que serviam ao inimigo. Porque não é todo mundo que é servo de Deus que serve a Deus, não, irmãos. Infelizmente, dá até vergonha de falar uma coisa dessa, mas é verdade. Tem muita gente que acha que está servindo a Deus e está servindo o inimigo. Sabe por quê? Quando deseja o mal para o próximo, quando abre a boca para falar mal do outro, quando de alguma maneira tenta dar rasteira no irmão. Olha, um exemplo desse mais assim, forte para eu falar de uma coisa assim, importante da Bíblia, que é Jesus, que é o centro, os fariseus. Os fariseus, eles eram os religiosos da época. Eles eram os estudantes da Bíblia. Eles eram aqueles que deveriam estar esperando o Messias e reconhecer quando esse Messias viesse. E na verdade o Senhor falou para eles: olha, vocês... Uma coisa interessante que eu até marquei aqui, irmãos, lá em João, capítulo 8, rapidinho, eu vou ler só uma... 18, não é 8. Capítulo 18, João 18, 35 diz: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus principais sacerdotes entregam-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí lá no 19, versículo 6 diz assim: vendo, pois, os principais sacerdotes, os servos, gritaram dizendo: crucificam, crucificam. Então você vê aqui os sacerdotes, os fariseus, aqueles que estavam ali dando ordem para o povo: olha, vai ler a Bíblia, né? Na época ali, vem para o templo adorar, entrega o dízimo. Aqueles que estavam ensinando ali, na verdade, quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Por isso que Jesus falou: veio para o que era seu e o seu não recebeu. Porque Jesus veio primeiramente para os judeus, irmãos. Os judeus ali, os que eram servos, os que já, estudiosos, eles não receberam, eles não reconheceram: esse é o Messias. Muito pelo contrário, eles ficaram com inveja de Jesus, porque Jesus era simples, era humilde. Irmãos, quanto mais a gente descer, mais Ele nos enche. Quanto mais a gente se humilhar na presença de Deus, mais Ele vai te exaltar. Porque quem é grande é Ele, quem tem poder é Ele, quem faz é Ele. Mas infelizmente, assim, aquela igreja estava vivendo isso, a igreja de Esmirna. Ele falou aqui, ó: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Porque aquela igreja ali, Esmirna, que estava perto de Éfeso, era uma igreja que lutava contra duas coisas: o povo que não era judeu, né, e servia ali a Roma, e o imperador, tudo mais ali, e os judeus, né, que eram judeus e serviam ao inimigo. Então eram duas guerras, era a guerra do fora e do de dentro. Difícil, irmãos. Mas o Senhor estava vendo todas as coisas. E Ele falou aqui, ó: nada temais das coisas que há de padecer. Jesus estava dizendo: não temas aquilo que vier, não temas a luta, não temas a dificuldade. Porque muitas vezes, irmãos, eu sofri. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui em João capítulo 18? Onde eu li para você, ele estava tendo uma conversa. Na verdade era Pilatos que estava falando, ele estava mais calado, né? Ele estava indo ser crucificado, Jesus, o Rei da Glória, nosso Deus. E às vezes eu e você não queremos passar nada, não queremos mesmo, irmão. Se eu perguntar: você quer passar luta? Se você perguntar, eu vou dizer: eu não. Querer eu não quero, ninguém quer. Mas é necessário. Tem horas que não tem o que fazer. Mas nessas horas a gente tem que aprender a confiar. Na hora do vendaval da luta, irmãos, os discípulos ficaram com medo quando Jesus estava vindo, era um fantasma. Ah, eu vou morrer, me ajuda. Porque na hora da luta, confiar é difícil, irmãos. Mas é nessa hora que a gente precisa mostrar que a gente confia. Glória a Deus. É nessa hora que a gente tem que entender que o Senhor está
Ele não está te provando e me provando para saber o que tem no nosso coração. De jeito nenhum, Ele conhece. Diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele tudo sabe. Então, quando Deus nos prova, irmãos, é para a gente, né? A nós mesmos sabemos a dimensão de fé que nós estamos tendo naquele momento. É para Deus falar, ó, é como se Deus falasse no nosso coração: você está precisando buscar mais, porque você não está acreditando. Né? Para a gente mesmo, quando a gente passa a luta, a tribulação. Então Ele fala: não temas as coisas que você tem que padecer. Quando Ele fala não temas, significa eu vou estar contigo. Quando Ele fala não temas, é que Ele diz assim: eu estou no controle. Quando Ele fala não temas, irmãos, é porque não é para temer, porque Ele vai fazer todas as coisas a nosso favor. É porque vai ser uma coisa passageira. E aí a palavra diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Aí sim o inimigo tenta, tá vendo? Deus, a Bíblia diz lá no livro de Tiago que Deus não tenta ninguém. Não é tentar, é provar, é diferente. Tentar fala de tentação, fala de coisas, né, de sedução da carne, né, não de homem e mulher, mas de coisas, né, que é tentação a palavra, vamos dizer assim. E a provação não, a provação fala de prova para você ser aprovado. A tentação vem para você cair e ser destruído. A prova vem para você ser aprovado e aprender com ela. Então tem uma diferença. Então a Bíblia diz: o diabo lançará alguns de vós, né, para serem tentados, tereis tribulação, mas ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Amém. Então Deus, irmãos, quando Ele fala conosco, se revela, depois Ele fala que Ele está vendo, e Ele também fala o que a gente vai passar, não há nada oculto que Deus não revele na sua vida. Tudo que vem, irmão, se a gente orar e perguntar: Senhor, de onde está vindo isso? Se é a obra de macumbaria, Ele vai te mostrar de alguma maneira. Se é um propósito dele, Ele vai te mostrar de alguma maneira. Amém. É só a gente buscar-me-eis, deixareis. Outra coisa que Deus fala, né? Quando a gente ora, coisas maiores Ele vai nos revelar. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então quando a gente clama, o Senhor falou: olha, não temas, vai ter uma luta, mas ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Irmãos, eu sei que se eu te perguntar também, você quer morrer hoje? Você tem sua família, você tem ali, né? Você vai dizer: não quero morrer. Mas, né? Entenda o que eu estou querendo dizer. Mas, irmãos, a gente vive por um pouco tempo. Tem uma hora que Deus vai levar a gente. E bom será se Ele nos levar realmente para a glória. E é o que a gente busca, é o que a gente espera. Então, quando Ele fala ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Ele está querendo dizer: o prêmio é a vida eterna. Eu vou te dar a vida eterna, eu vou te dar a salvação. Glória a Deus. A luta, irmãos, é temporária. Você imagina, é que assim, quando a gente passa, a gente fala: meu Deus, como que, tipo, Sadraque, né, Mesaque e Abednego entrar na fornalha, mas a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha no corpo deles, na roupa deles, não queimou nada. Costa seu cabelo no fogo para você ver ali, ó. Sabe aquele fedor e o cabelo faz assim, né? Eles entraram numa fornalha, irmãos, que para nós hoje vai mostrar uma luta muito travada, grande, né? 7 vezes mais quente. Mas diz a Bíblia que Jesus passeava com eles no fogo. Então, é o que o Senhor está querendo dizer. Olha, quando a gente passa as nossas coisas, é difícil, na hora de falar: eu não quero, eu tenho medo. Mas Jesus está passando junto, irmãos. É isso que importa, sabe? Com quem você está passando. Quem está do meu lado, quem está do seu lado. Se for Jesus, a gente tem que ficar em paz. E aí eu estou falando que Ele estava dizendo para aquela igreja de Esmirna. Então Ele falou: olha, o prêmio é a vida eterna, a coroa da vida, ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel em todas as circunstâncias, ser fiel ao Senhor, continua, né, sendo fiel a Ele, né, fazendo a vontade dEle, em todas as circunstâncias, e eu vou te dar a coroa da vida. Glória a Deus. Então, irmãos, a dor, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida terrena, em algum momento, os desertos, as lutas, mas não é fácil, mas a gente pede força a Deus e Ele nos ajuda a suportar. Porque se Ele falou: não temas, você fala: Senhor, eu temo. Então passa comigo nesse momento, porque
sozinho não dou conta, não vai. Sozinho, irmãos, a gente não faz nada. Olha, quando eu leio aquela palavra que fala assim, João 15, eu acho que fala lá, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, eu entendo ela direitinho. Irmãos, se a gente tentar fazer as coisas sem Deus, ainda mais depois de conhecer Ele, não vai, não dá. Você vê que não vai o negócio, mas com Ele flui, com Ele é mais fácil, porque Ele está do nosso lado. Então a palavra diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? A primeira morte é essa que a gente vai ter natural. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer de alguma coisa um dia, não é isso? A morte natural, assim, é um momento, se Jesus não voltar antes, arrebatando aqueles que estão, e a gente, né, tiver aqui nesse momento. Mas a segunda morte é a não salvação, irmãos, porque todo mundo vai morrer e todo mundo vai ser ressuscitado, mas só vai estar com Deus realmente aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida. Amém. Então o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, o que perseverar até o fim será salvo. Não está escrito assim? O que perseverar, ou seja, o que suportar, o que aguentar. Ele não está dizendo o que não vai passar nenhuma luta, não. Ele está dizendo o que perseverar. Ou seja, no meio de tudo você ainda prosseguir. No meio de tudo você não olhar para trás. No meio de tudo você não desistir. No meio de tudo você não negar o nome dele. É isso, irmãos. Ele sabe que a gente vai falhar, ele sabe que a gente vai errar. Você acha que Deus não sabe, irmãos? Esses dias eu estava ministrando lá na rádio, quarta-feira, lá na TV Shalom, e eu falei sobre essa parte que eu estou falando agora, assim, porque também agora o Senhor me trouxe a lembrança. Só essa parte. Que Deus sabe que a gente vai falhar um momento, em alguma coisa. Que seja assim, como Abraão, na falta de fé daquele momento. Que seja titubeando, né? Naquilo da promessa que Ele te fez. Em algum momento, irmãos, o Senhor sabe, Ele te conhece. E muitas pessoas, elas falham e elas resolvem o quê? Ai, Deus não vai mais, não está mais de pé a nossa aliança. Deus não quebra aliança, irmãos. Quem quebra somos nós, os homens, as pessoas. Deus nunca vai pegar uma aliança feita comigo e com você e quebrar ela. Falar, eu não quero você, eu não te amo, eu não vou te salvar. Quem quebra aliança somos nós. Quando a gente deixa de confiar, quando a gente volta atrás, quando a gente trai a confiança do Senhor. Não é quando a gente falha, porque quando a gente falha, é como se fosse assim, eu falhei, mas gente, quando eu penso em falha, eu só consigo pensar em Davi. Olha quanta coisa Davi fez, mas ele sabia reconhecer, eu sou miserável, eu que fiz isso. Não é culpa dela, não é culpa dele, não é culpa da minha família, não é culpa do meu trabalho, a culpa é só minha. Eu creio quando eu leio a Bíblia que isso que agradava o Senhor. Ele reconhecia que ele falhou. É muito importante isso. Então, não é a questão de ser perfeito, é a questão de ser verdadeiro com Deus. Amém. Então, quando ele fala aqui, ó, ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida, ele está querendo dizer, mesmo que você falhe, de falhar, né, erre, continua sendo fiel, vai errando, pede perdão, se conserta, né? Muda, e aí vai sendo fiel, vai perseverando, vai prosseguindo, e eu vou te dar a coroa da vida. E aquele que tem o Espírito, né? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito fala. Porque quem fala com a gente é o Espírito Santo, é Deus, é o próprio Deus, irmãos. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. Então, se você tem ouvidos, quando ele fala ouvido, não é só essa orelha aqui não, irmãos. É ouvidos espirituais, para a gente entender aquilo que Deus quer falar. Então ele fala, quem tem ouvidos, né? Ouça o que o Espírito diz. Então, quando Deus estiver falando com você, tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Amém. Seja aqui, seja na sua casa, seja em outro lugar, que você tenha ouvidos para ouvir e receber o que o Espírito Santo está falando. Porque tem pessoas, né? Por isso que tem lá os solos lá que a Bíblia fala. Todos aqueles tipos de solo. Tem pessoas que elas vão ouvir, vão se empolgar e vão deixar em algum momento.
Tem pessoas que elas vão ouvir, vão receber, mas a tribulação da vida vai fazer a pessoa desistir. Tem tudo. E tem aqueles que não vão ouvir, e tem os que vão ouvir e vão dar frutos. Que seja você esse ouvido, né? Que escuta Deus falando e recebe. Então nessa noite, essa é a mensagem, irmãos, que o Senhor, né, falou no meu coração para trazer para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Amém. Porque Deus fala aqui, Deus fala aí. Amém. A dor faz parte, né, da nossa vida, mas Jesus está no controle de tudo sempre. Ele não vai te abandonar, Ele não vai frustrar os planos dEle, o que é dEle, o que foi Ele que falou, não foi do nosso coração, não vai ser frustrado. Pode passar o tempo que for, irmãos. Isaac não nasceu? Não é frustrado o plano de Deus. Eu vou te dar um filho, Abraão, eu vou dar. E passou, foi coisa aí, ó, anos e anos, e nada de filho. Aí teve tropeço no meio do caminho, mas Deus não falou, não veio do coração de Deus, não era projeto do Senhor, não tinha um propósito para Deus cumprir. Aconteceu. Amém. Quando vem do coração de Deus, quando tem um projeto que não é meu nem seu, é do Senhor, acontece. Isaac nasceu, irmãos, e Isaac também vai nascer na nossa vida. Amém. Sempre vem as lutas. Antes do parto, a mulher sente dor. Pastor, mas e quem tem filho cesárea? Sente dor também, desespero de vai dar o que isso aí? Na hora de ir lá, a gente fica, então, eu também tive cesárea, mas você tem medo, você tem dor. Não é aquela dor do parto normal, mas é dor. E depois nasce lá, você fala, oh meu Deus, glória a Deus, deu tudo certo, Senhor, aleluia. Passei luta, mas correu tudo bem, Jesus. Porque se Deus falou, se Ele tinha um propósito, não temas, que Ele está no controle de tudo. Então a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, igreja Esmirna, é: ser fiel até a morte, o dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que você passar, as lutas que você travar. Ele vai estar contigo no controle, não te abandonando, não te desamparando. Escuta o que o Espírito fala com os ouvidos espirituais. Mesmo que venham palavras contrárias, confia em Deus, irmãos, porque na hora que a gente passa a luta, pode observar quando você está passando alguma luta, vem cada seta para você ficar com medo, para você desanimar. É que depende do que você passa. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está bradando no nosso coração: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Então a gente tem que dar ouvidos ao Espírito de Deus, como está falando aqui. Porque com Deus a gente é mais que vencedor, irmãos. Amém. Com Deus nós não perdemos batalhas. Com Deus a vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos orar? O Senhor é fiel, Ele sabe todas as coisas, eu não sei nada, né? Ele conhece sua vida, minha vida, Ele sabe a nossa estrutura, sabe que a gente é pó, sabe que a gente precisa dEle mais que tudo nessa vida. Vamos clamar pelo Senhor. Se você estiver passando uma luta nesse momento, alguma aflição na sua alma, porque às vezes a pessoa pode falar, mas eu não estou passando nada, mas às vezes a pessoa passa aflição na alma, irmãos, ali dentro, né, onde só Deus conhece, e é uma luta travada interior. Tem pessoas que passam luta na saúde, e é uma luta travada. Tem pessoas que passam no casamento e várias outras lutas, né, porta de emprego fechada, mas irmãos, tem lutas que são espirituais também. Eu não sei que luta você está passando, mas vamos orar. Ore aí no seu coração, fala com Deus dessa luta. Recebe essa palavra, Senhor. O Senhor falou para não temer, né? Fala com Ele, porque, irmãos, eu aprendi uma coisa: a gente tem que viver em cima do que Deus fala. E o que Deus fala, o que está escrito aqui. Então que a gente possa viver assim: ó Deus, está difícil, mas não vou temer, porque o Senhor falou na Bíblia, não temas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui a Tua palavra ministrada, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe das nossas dificuldades, sabe da nossa luta dia a dia, Pai. O Senhor conhece cada um que está aqui hoje, Pai, cada um que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece, meu Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Nós cremos, acreditamos, Senhor, que Tu estás conosco, nos ajudando, nos cobrindo com Teu sangue. Continua, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Continua abençoando a nossa vida. Continua, Senhor, cortando todo o laço, quebrando toda a lança, queimando os carros no fogo.
Continua, Senhor, mostrando que o Senhor é Deus conosco. Pai, também em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que tem vindo contra seus servos, contra essas famílias, joga por terra em nome de Jesus, ó Deus. Toda oração, toda palavra de maldição, tudo que for contrário ao que é o seu propósito, Pai, joga por terra em nome de Jesus, Senhor, porque o propósito e a palavra final que vem é do Senhor, Pai. A última palavra que dá o Senhor, meu Pai. Senhor, abençoa essas vidas, abençoa, Pai, cada um que está aqui, cada um que está escutando essa mensagem, Pai amado, que o seu objetivo na nossa vida seja cumprido, meu Pai, e que a gente possa, Senhor, agora estar olhando para Ti, Senhor, dando ouvidos à Tua voz, em nome de Jesus. Nos ajuda, porque nós não conseguimos se o Senhor não for conosco, Pai. Nos fortalece, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Joga por terra tudo que tem vindo contra, meu Pai, e estabelece o seu querer em cada vida aqui, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pai, nos leve em paz, debaixo da sua mão poderosa. Dá uma semana de vitória, de boas notícias. Senhor da glória, em nome de Jesus, nos esconde debaixo das suas asas, Pai. Deus, guarda o teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, assim seja. A graça e a paz do Senhor Jesus, Assim o seja. Espírito de Deus, Assim seja seja. conosco, Senhor, com a nossa família, parentela, com todos os servos do Senhor espalhados nessa terra, Senhor. E todos dizem